Olá, acidente com mestre Simão condiciona mobilidade entre ilhas. A Cofaco fecha a fábrica no Pico e despede 180 funcionários. O Hospital Internacional dos Açores vai ser construído na cidade de Lagoa. Sejam todos muito bem-vindos. Ora, é um tema que não deixa de ser basicamente sempre mediático. Mestre Simão encalhou quando se preparava para atracar no Porto da Madalena. Mestre Simão condiciona a mobilidade entre ilhas. Pois é, Marco, foi um acidente, enfim, triste que ocorreu há cerca de uma semana atrás, portanto, no Grupo Central. Só para termos uma ideia, o Mestre Simão é uma embarcação de 40 metros, muito recente, foi construída em 2013 em Espanha e, portanto, estava a operar desde 2014. Portanto, estamos agora aqui a ver as imagens, dá para ver que é de facto uma embarcação muito recente, que tinha a vantagem de fazer simultaneamente o transporte de passageiros e de viaturas. Essa é de facto a grande preocupação imediata, porque há alternativas, mas que não conseguem resolver a questão das viaturas. E daí, portanto, a dimensão do barco, que se compreende das imagens, mas era, como dizia eu, portanto, uma embarcação muito recente, com cerca de 4 anos praticamente de uso. Basicamente nova, não é? Nova. Enfim, que foi construída de novo, portanto, não foi uma embarcação em segunda mão, e que, portanto, num dia de ondulação muito forte, e por razões que ainda nós não sabemos exatamente quais são, encalhou, portanto, portanto, na costa da Ilha do Pico. Primeiro ponto a salientar é o facto de não ter havido aqui vítimas mortais, nem sequer feridos, porque toda a operação de salvamento, se podemos assim dizer, decorreu com normalidade. Importa dizer que vinham 61 passageiros, eram 61 e 9 passageiros, portanto, tripulantes. 9 tripulantes, portanto é muita gente, e podíamos ter, às vezes temos a mania de procurar o defeito, mas neste caso devemos obviamente também salientar aqui as coisas positivas, e no meio desta desgraça, que obviamente é uma grande desgraça, temos aqui situações muito positivas, que foi o facto de o salvamento ter decorrido sem grandes percalços. As pessoas conseguiram evacuar do barco cumprindo as regras de segurança, portanto, por intermédio dos procedimentos que estavam estabelecidos, e tudo correu normalmente, portanto, as pessoas ficaram rapidamente a salvo, e agora há apenas que reparar a viatura, portanto, reparar o barco, e, entretanto, vão colocar-se aqui questões que têm a ver com o seguro, naturalmente, e por isso é muito importante saber quais as causas reais do também acidente. Aqui o problema grande é que vai causar aqui, de facto, grandes problemas àquela população em termos de mobilidade. Daquilo que eu pude apurar, há alternativas em termos de embarcações. A grande questão para a qual não há alternativa é a questão do transporte de viaturas, porque este barco, esta embarcação do Mestre Simão, permitia o transporte simultâneo de passageiros e de viaturas, mas a alternativa que existe no curto prazo, e estamos a ver novamente as imagens, portanto, toda a parte inferior da embarcação respeitava o transporte de viaturas. A alternativa que existe no imediato não permite esse transporte de viaturas, mas isso também é um mal menor, digamos assim. O mais importante é permitir com que as pessoas continuem a poder circular entre ilhas. Pois bem, as viaturas não é o mais importante, há de se resolver num prazo mais dilatado. E pronto, e sobre isso penso que é isso que importa dizer, Marco. Pois, importa só para acabar este tema, ao que julgo saber só em março é que as viaturas vão ser hipoteticamente transportáveis por alguma embarcação. Eu não tenho ainda os dados relativamente à solução que tenha sido já apresentada pelo Governo, portanto isto é uma matéria da competência do Governo Regional, nomeadamente a Sra. Secretária dos Transportes, que logo no dia se deslocou para a Ilha do Pico para acompanhar
toda a operação de perto, nomeadamente também a Atlantic Line, que é a empresa regional, pública regional, que tem a operação e que gera esta operação, e por conseguinte, eu diria que estaria preocupado com a operação de verão, porque para além obviamente da operação normal, que é do ano inteiro, também temos a operação de verão e que tem a ver com os turistas e obviamente em alternativa ao transporte de avião, o transporte de barco também é um transporte muito importante e no Grupo Central muito do transporte entre ilhas é feito através do barco, obviamente. Mas há alternativas, portanto, as pessoas não vão ficar sem um transporte marítimo entre ilhas e daquilo que eu percebi e pude apurar, o principal problema é de facto a impossibilidade de haver uma alternativa para o transporte de viaturas. Ora bem, a Cofaco fechou a fábrica do Pico e despediu 180 funcionários. É verdade, Marco. Esta para mim é uma notícia muito triste, porque se 180 pessoas na ilha de São Miguel, por exemplo, fazemos aqui uma analogia, já é um número muito significativo, nós podemos imaginar o que seja na ilha do Pico. E depois é o facto de o número verdadeiro nunca são as 180 pessoas. São as 180 pessoas, mas são 180 agregados familiares, claro. Onde muitas vezes temos que a pessoa que trabalha na Cofaco é a única pessoa que traz um rendimento para casa. Há depois jovens que dependem desse agregado familiar e, portanto, estamos aqui a falar seguramente num universo de cerca de 1000 pessoas. Não estaria aqui a exagerar se dissesse esse número, ou perto disso. Bom, o que é que se passou com a Cofaco? A Cofaco tem, de facto, uma fábrica já de há muitas décadas na Ilha do Pico. A Cofaco é uma empresa, também é bom relembrar, privada. É uma empresa que não é pública e, por conseguinte, tem um dono privado que, obviamente, tem o direito e o poder de decidir quanto à fábrica aquilo que entender, naturalmente dentro da lei, mas o encerramento de uma fábrica é uma decisão que está compreendida no âmbito desses direitos que os empresários têm. E foi isso que sucedeu, portanto, aparentemente, e é isso que é mais importante aqui ressalvar, não se trata de um encerramento definitivo, porque a própria Cofaco disse que vai, portanto, construir uma fábrica nova na Ilha do Pico, portanto, o que interessa, e fala-se num prazo de 2 anos para que ela possa estar construída e elaborar, fala-se também que o Governo será solicitado para que possa ajudar financeiramente, através dos projetos comunitários e dos subsídios comunitários da União Europeia, possa aqui comparticipar, digamos assim, os custos da construção dessa nova fábrica. É muito importante que o Governo, se assim for, salvaguarde muito bem e garanta os interesses não só dos trabalhadores, mas também da região. É que são 2 anos, não é? São 2 anos. Também, menos do que isso seria muito difícil, porque fala-se que os projetos estão a ser ainda avaliados e analisados. E os funcionários, como é que vão sobreviver? Os funcionários, digamos, é o lado mais triste desta história, porque eu costumo dizer que o subsídio de desemprego é uma aspirina. Eles, obviamente, que vão ter agora o subsídio de desemprego, porque estão a ser despedidos contra a sua vontade, portanto, é um desemprego involuntário, e o subsídio de desemprego serve precisamente para essas situações, mas que vai durar, obviamente, 1 ano e meio, ou coisa que o valha. Estamos a falar de pessoas que andam na casa dos 50, 50 e tal anos, portanto, são pessoas que terão muita dificuldade em, portanto, arranjar um novo trabalho, porque também, enfim, não sabem se calhar fazer muito mais do que aquilo que fizeram a vida inteira, e no Pico não há outra fábrica onde possam desempenhar essas tarefas. Não há saídas. Porque no fundo são as competências que foram adquirindo ao longo do tempo e portanto é uma situação muito dramática. Eu diria que no próximo ano e meio a situação estará adormecida, o flagelo social e dessas famílias estará contido, mas a partir daí, se não se concretizar a questão da reabertura da fábrica, e estaria a apontar aqui para mais um período de mais ou menos 1 ano e meio, 2, aí sim teremos um problema muito grave social, porque ela não se vai colocar imediatamente, obviamente que se coloca imediatamente a questão da desocupação das pessoas, que ficam sem trabalho e ficam sem ocupação, a ocupação que tinham até agora, mas a questão dramática da falta de rendimento, da falta de condições para poderem viver e sobreviver, vai-se colocar quando o subsídio de desemprego cessar, portanto isso será num período previsível de 1 ano e meio a 2 anos. Aqui uma nota, o PCP já veio ao público também manifestar a sua dúvida também sobre a fábrica de rabo de peixe da Cofaco. Pois, a Cofaco é uma empresa, também já agora dizer que
cerca de 80% do capital social da COFAC, que é o mesmo que dizer uma maioria que permite fazer aquilo que bem entender com a empresa, pertence a uma empresa que é detida pelo conhecido empresário Álvaro Sobrinho. Enfim, que foi um empresário que ficou conhecido mais recentemente por razões nada positivas, que teve que ver com as questões que estão no âmbito do inquérito de crime do processo de resolução do BES, e portanto, mas é sobretudo um empresário que não é daqui dos Açores. E quando assim é, isso deixa-nos muitas dúvidas e muitas incertezas e inseguranças relativamente ao futuro. Isso também é um sinal que devemos, que as entidades competentes, o Governo Regional, as câmaras municipais e todas as entidades que servem e ajudam as empresas devem ter, não como de forma de discriminar quem não é dos Açores ou quem não está nos Açores, mas é preciso ter sempre muito cuidado quando há um grupo empresarial que não é dos Açores e vem para aqui investir, porque hoje vem, amanhã, enfim, decide e vai-se embora, e porque não é dos Açores, não tem nada que o prenda aqui, digamos assim, e esse é um risco muito sério. Portanto, a COFAC, o capital é detido por uma empresa que não é, nem está sediada nos Açores, e tem uma fábrica em Rabo de Peixe, é verdade, e aquilo que fez, portanto, na Ilha do Pico, pode amanhã fazer também aqui na Ilha de São Miguel, em Rabo de Peixe. Aliás, falava-se que também os funcionários de Rabo de Peixe, como forma de mostrar a sua solidariedade, iriam, em princípio, ponderar uma greve, enfim, para que no fundo também a COFAC concretizasse melhor quais são as suas intenções relativamente à Madalena, no Pico, e portanto andamos aqui numa situação um bocadinho nebulosa, sendo certo que... É muita gente, é que isto é muita gente. O Marco foi como eu disse, portanto são muitas pessoas, além dos trabalhadores que diretamente estão aqui envolvidos, são 180, temos as famílias e muitas delas, o marido e a mulher trabalham na COFAC, portanto é um drama muito complicado. O Governo não pode fazer nada, o Presidente do Governo Regional de facto disse, e é verdade, que o Governo não se pode intermeter nas decisões das empresas, porque a empresa não é pública, portanto tem sócios que são privados, tem um Conselho de Administração que é também privado, e essa é uma decisão que não é ilegal. Aparentemente a fábrica vai construir uma nova fábrica, a empresa. Portanto, eu diria que temos que aguardar. Poderá ser essa uma estratégia, dizendo agora que vai ser construída uma nova fábrica, para, enfim, aclimatar, acalmar esta questão destes funcionários que Marco, foram despedidos? É possível, tudo é possível. Já vimos de tudo é possível. Agora, não faz muito sentido, quando operações destas sucedem, muitas vezes há hotéis que entram em remodelação, há entidades, unidades fabris que entram em remodelação, a produção nunca para. Eu, de facto, nunca vi isto, ou seja, não faz muito sentido a produção de toda uma unidade fabril parar. É por isso que eu fiz essa pergunta. Do 100 para o 0, para daqui a 2 anos reiniciar outra vez com uma nova unidade fabril. Quando assim é, portanto, a produção nunca para, portanto, há ali uma fase transitória onde a produção se reduz, pode obviamente, diminuir, não é? Pode reduzir um bocado, mas não há portanto, uma suspensão total, um corte total da produção. Portanto, isto é muito normal e não augura aqui nada de bom nesse sentido, acho que sim. Portanto, há preocupação em relação ao Eu diria que cheira mal. Há aqui qualquer coisa que cheira mal, portanto, isto não bota com a perdigota, portanto, mas pronto, temos que ver. As peças do puzzle não estão bem encaixadas. Não encaixam muito bem, temos aqui um puzzle cujas peças não encaixam muito bem, é verdade, portanto, temos que esperar para ver. Portanto, se de facto é para daqui a 2 anos, o tempo há de chegar, havemos de cá estar, se Deus quiser, vamos e portanto, aguardar. havemos de cá estar para ver se isso é verdade tema. ou não. Na Lagoa vai ser construído o Hospital Internacional dos Açores. É verdade, é também uma notícia que tem sido falada. Também é uma empresa de fora, não é? É uma empresa de fora, aqui há, enfim, garantias diferentes. É preciso também agora relembrar que para o Tecnoparque da Lagoa, portanto, este é um hospital que vai ser construído no Tecnoparque, que é um parque, um loteamento que foi feito há não muitos anos atrás, e que depois ficou um pouco parado porque coincidiu com a crise, portanto, internacional e nacional e regional que assolou o mundo inteiro, e da qual agora parece que estamos a sair novamente, e portanto e o Tecnoparque voltou a ter alguma pujança e alguma dinâmica, e este é, digamos, eu diria que se calhar o projeto âncora ou bandeira daquele Tecnoparque. É preciso também relembrar que para este Tecnoparque já tinha sido falado e anunciado pela própria Câmara Municipal da Lagoa, no tempo ainda do anterior Presidente,
que iria lá ser instalado um outro hospital, o Hospital São Lucas, de um outro grupo de empresários, estes que não tinham tradição nem experiência na área da saúde. Neste caso aqui, o Hospital Internacional dos Açores, estamos a falar de um grupo, o Grupo HPA, que tem, portanto, 12 hospitais já no continente e na Madeira e, portanto, tem experiência, obviamente, nesta área de negócio. Aparentemente sabe o que é que está a fazer. Agora é preciso muitas cautelas, porque estamos a falar de um hospital já não é uma clínica, já não é uma unidade de saúde, um hospital. Um orçamento de 30 milhões de euros, não é? Esse é o orçamento da obra, digamos assim. Portanto, que é o orçamento que serve de referência para que depois também o projeto possa ter, portanto, majorações em termos de incentivos financeiros. Mas o mais importante não é a obra, o mais importante é no dia que se abre a porta e depois o hospital começa a laborar. Um hospital tem requisitos, e esta não é a minha área, mas tem requisitos, um conjunto enorme de requisitos, que eu também tenho muitas dúvidas, confesso, se teremos nesta fase condições para podermos, portanto, ter um hospital privado, porque o hospital público não vai fechar as portas, portanto, claro. O hospital público e todo o Serviço Regional de Saúde vai ser um objetivo concorrente deste hospital privado. Portanto, eu diria que o Governo Regional tem que esclarecer muito bem qual será o papel do Governo e do Serviço Regional de Saúde, portanto, nesta área da saúde, porque todos os players, portanto, todos os atores, aqueles que desenvolvem sua atividade nesta área e que, obviamente, procuram legitimamente o lucro, ou pelo menos algum rendimento, têm que ter, portanto, as suas expectativas muito bem esclarecidas. E, portanto, não é um pequeno negócio que vai aparecer nesta área da saúde, já há pequenas empresas ou empresários ou pequenas clínicas que desenvolvem a sua atividade nesta área. Um hospital é uma realidade completamente diferente, claro. E, muito honestamente, oferece muitas dúvidas. Muito mais exigente. Muito mais exigentes. Só para ter uma ideia, temos que ter, o hospital terá que ter urgências permanentes, terá que ter várias especialidades permanentes, o que significa que tem que ter, portanto, tem que ter um conjunto de recursos humanos médicos, digamos assim, e não só com essas especialidades, e nós não temos, neste momento, temos muitas carências neste momento nos hospitais que já existem, num hospital que já existe, quanto mais um hospital privado. O que é que vai acontecer ao Hospital Ponta Delgada? Vai ser, cá está outra dúvida. Vai ser dúvida reduzido. Dúvida na COFAC, dúvida no hospital. Cá está. Pronto, vamos manter o Hospital Público, o Hospital Divino Espírito Santo vai manter a oferta que tem, vai reduzir a oferta que tem. O papel do Governo, do Estado, vai ser o mesmo que tem tido até agora, vai demitir-se dessa função, vai privatizar a saúde. Não acredito que o faça, porque o partido do Governo é um partido de esquerda, não acredito que faça isso e também concordo que não o faça. No nosso caso concreto, não temos razões para isso. Qual vai ser o papel do Governo Regional, do Hospital Público, neste novo cenário? Pois, só depois é que se pode ter vai concorrer, não é? Só depois é que se pode ter Mas essas questões devem ser já esclarecidas, portanto, até na perspectiva dos empresários, porque precisam de saber com o que é que podem contar, as expectativas deles, que legitimamente têm que as ter, portanto, e é importante que isso fique tudo esclarecido. E depois também há o sucesso do negócio, portanto, eu sei que houve vários estudos que foram feitos obviamente que é preciso um nível mínimo de atividade para que o negócio também possa ser rentável, porque há um conjunto, como eu dizia, de valências e de serviços que têm que ser postos ao serviço da população e que custam muito dinheiro. Portanto, tem que haver aqui um nível mínimo de atividade e de prestação de serviço para que o negócio possa ser rentável. Depois há concorrência, não só do Estado, do Governo Regional, mas também de alguns privados que já prestam o serviço na região e, portanto, é preciso perceber se vamos ter aqui novamente... Hoje trouxemos 3 temas que são muito, muito polémicos, é verdade, Marco. Ora bem, vamos então ao pódio. Quais são as medalhas para hoje? Marco, começamos por... Pode ser lata ou latão? Latão, exatamente. Vamos começar pela medalha, que é aquela que geralmente está associada a questões negativas. Eu escolhi esta semana um incêndio, enfim, deste fim de semana, em Tondela, que fica no continente,
e que vitimou, infelizmente, 8 pessoas. Não se trata de um incêndio como daqueles que tivemos no verão e também em outubro, trata-se de um incêndio que decorre de uma questão que eu gostaria aqui de falar muito rapidamente e que tem a ver com as condições de segurança dos edifícios. Nós estamos novamente a viver uma fase de um crescimento muito grande da construção, sobretudo da construção da iniciativa privada. Portanto, os números indicam exatamente isso. Portanto, há mais pedidos de licença de construção, as pessoas estão novamente a construir, os bancos estão novamente a emprestar dinheiro e as pessoas têm que ter um cuidado muito grande com as condições de segurança das suas habitações. Obviamente que existe a inspeção e há serviços públicos que inspecionam e que têm o dever de inspecionar as habitações, mas mais grave do que as habitações novas, porque essas geralmente são inspecionadas e cumprem as regras, são as habitações antigas. E aí não nos vale uma inspeção, portanto, que cumpra o seu papel, se o próprio proprietário não tiver e não for sensível às questões de segurança. Portanto, a segurança começa pelo proprietário e os proprietários têm que ter a noção de que esse é um custo necessário. Está aqui em causa a segurança das pessoas que vivem e usam os edifícios. Tivemos ainda há duas, 3 semanas atrás uma situação de uma jovem, que foi muito falada aqui na região, que faleceu também por causa de uma fuga de gás dentro da sua habitação. Portanto, são tudo questões que têm a ver com o cumprimento de regras de segurança. Nesse aspecto, eu sei, porque trabalho muito nessa área da construção, temos legislação da mais avançada que existe na Europa. Portanto, não se trata de um problema de falta de legislação ou de legislação insuficiente ou desadequada. Do que se trata é das pessoas terem sensibilidade, porque a inspeção não pode ir à casa de todas as pessoas, sobretudo das casas que já existem, das casas antigas, onde, enfim, são as pessoas que têm que ter a iniciativa de procurarem saber se, no que diz respeito ao gás, no que diz respeito ao aquecimento, à eletricidade, enfim, tudo mais, se cumpre ou não cumpre a segurança, porque é sobretudo e acima de tudo, e desde logo, aliás, a sua segurança que está em causa. Portanto, incêndios em Tondela. Entende? Na questão que tem a ver exatamente com a questão da segurança que cabe a cada um de nós nas nossas casas. Depois, passava à medalha de prata, que tem a ver também com uma questão que foi muito falada esta semana, que foi um diploma da legalização da cannabis. E porquê é que eu trouxe aqui este tema? Este tema foi a primeira vez que foi abordado e discutido desta maneira, portanto eu não me recordo, nos muitos anos que já tenho, de alguma vez termos falado publicamente sobre este tema. Eu diria que é um tema sobre o qual existem muitos preconceitos. Eu estou à vontade, Marco, porque eu não sou consumidor de cannabis, portanto não tenho nada a perder nem a ganhar com isso, mas eu considerei que foi um tema positivo. Porquê? Porque este é um tema sobre o qual muita gente tem falado, e esta semana falou-se muito sobre ele, mas há várias perspectivas em que interessa ser abordado. A perspectiva em que ele foi colocado na Assembleia da República foi na perspectiva do uso da cannabis para fins terapêuticos, portanto, não para fins, portanto, não terapêuticos, e nesse aspecto eu penso que, e os estudos médicos existem, penso que são unânimes nesse aspecto, é o de que está comprovado, portanto, a utilidade e a importância da cannabis, ou dos canabinoides, digamos assim, para o auxílio da medicina, sobretudo nas doenças oncológicas, no sentido de contrariar algum dos efeitos negativos da radioterapia ou da quimioterapia. Portanto, há estudos que comprovam isso. Questão diferente tem a ver também e eu penso que foi esse o objetivo do Bloco de Esquerda quando colocou na discussão, portanto, a questão da cannabis. Não foi apenas, na minha opinião, não terá sido apenas a questão do uso terapêutico, é a questão da legalização do consumo da cannabis, não em forma de comprimidos, que era aquela questão que estava em causa nos fins terapêuticos, mas na forma de planta, que é aquilo que também se fala, e é esse o debate que tem que começar a ser feito em Portugal. E eu tenho a certeza que a partir de agora há um antes e há um depois. Eu, por força da profissão que tenho e do contacto que tenho com os tribunais, posso dizer que esta é uma realidade que está presente todos os dias. Portanto, o consumo de drogas, portanto, faz parte do dia-a-dia dos tribunais, e nós não podemos misturar. Há drogas diferentes. Não estou aqui a dizer que
devemos legalizar umas e continuar a penalizar as outras, mas é preciso que deixamos de parte o preconceito sobre a discussão destas matérias para que possamos discuti-las. E foi muito bom termos visto nas televisões durante esta semana especialistas a falar sobre o tema, porque é com eles que nós podemos aprender e perceber melhor o que é que as coisas são e, por exemplo, perceber que, por exemplo, o consumo excessivo de álcool é muito pior do que o consumo de cannabis, que há alguns medicamentos à venda no mercado livre, como por exemplo o Benuron, que são muito mais perigosos se não forem usados e consumidos como deve de ser, do que o consumo de cannabis, por exemplo, da folha de cannabis. Estou aqui a falar da folha de cannabis. Portanto, há que deixar de parte o preconceito, porque a cannabis existe. Ela é consumida, e ela é consumida nos Açores, é consumida no continente português, portanto, não podemos fazer de conta que ela não existe, claro, porque as pessoas não a consomem, e, portanto, é preciso falar e é preciso trazer para a agenda e para o debate este assunto, como muitos outros, e este sobretudo porque este é um assunto sobre o qual não se tem falado e há muito preconceito, e por conseguinte acho que é importante começar a falar nele, e tenho a certeza que a partir de agora falaremos muito nele. Este foi uma primeira iniciativa, virão outras de certeza a seguir. Ouro, medalha de ouro. Medalha de ouro, para terminar, Marco, enfim, um discurso que ficou muito famoso e, portanto, esta semana passada, nos Globos de Ouro, foi o discurso da ópera, quando foi lá acima receber, portanto, o prémio que lhe foi atribuído este ano e que tem que ver com a questão, enfim, da igualdade de género, do abuso, enfim, aqui na região eu gosto muito de falar nessa questão, porque lá está também um assunto com muita incidência, é a violência doméstica, portanto, eu quis falar aqui da ópera para depois fazer a ponte aqui para uma realidade que existe na região, que é a da violência doméstica. Eu diria que está no top 3 dos crimes mais praticados aqui na região, está, infelizmente, portanto, é a questão da violência doméstica, e eu, por força da profissão que tenho, sou testemunha disso próprio, portanto, é uma questão que temos que falar, e obviamente que hoje já está muito mais esbatida do que há uns anos atrás, mas há muito, muito para fazer ainda em relação a isso. E isso passa, obviamente, por denunciar, passa, obviamente, por falar sobre o tema portanto, é um percurso que temos que trilhar, vai levar o seu tempo, mas são com exemplos desses e com iniciativas dessas que tiveram uma projeção muito grande nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social que iremos lá chegar. Muito bem, até para a semana. Até para a semana, Marco. Chegamos ao final, para a semana voltamos com mais uma emissão do seu Fórum SMTV. Fique bem.